colocamos o Brasil em Tuas mãos, Pai, em nome de Jesus, e Te agradecemos, porque cremos que o Senhor fará coisas infinitamente maiores daquilo que pedimos ou pensamos, Pai, em nome de Jesus. Abençoe a nossa nação, abençoe, Senhor, cada um de nossos representantes, Pai, em nome de Jesus. Se algum deles está com alguma tramóia, Pai, que o Senhor possa desfazer, em nome de Jesus, Pai, que o Senhor venha desfazer, em nome de Jesus, e que a justiça reine em nossa nação, porque nós cremos que o Senhor reina em nossa nação, e o Senhor é um Deus de justiça, em nome de Jesus, amém. Louvado e engrandecido seja o Teu santo nome nessa noite, ó Deus Todo-Poderoso. Senhor, que o Senhor venha abençoar os meus irmãos, Pai, em nome de Jesus, a cada um, Pai. Senhor, a cada petição que eles têm colocado diante do Senhor, que o Senhor venha abençoar poderosamente nesta noite, Senhor. E eu quero colocar também diante de Ti, neste momento, Senhor, as vidas que estão enfermas aqui da igreja, Pai, em nome de Jesus, Pai, aqueles que estão acamados, Senhor, aqueles que estão em casa, Senhor, que o Senhor possa visitar poderosamente nessa noite. Visita, Espírito Santo de Deus, que o Senhor possa curar, que o Senhor possa restaurar, que o Senhor possa levantar cada um na Tua força, Senhor, em nome de Jesus, e que o Senhor possa abençoar, Senhor, os meus irmãos aqui também, Pai, que está chegando, Senhor, ali na entrada da igreja, aqueles que já estão sentados, Pai, em nome de Jesus. Visita cada um, Senhor, poderosamente com a Tua cura, Senhor, em nome de Jesus. Que toda depressão caia por terra em nome de Jesus, Pai, que toda ansiedade, Senhor, em nome de Jesus, que toda síndrome do pânico, Senhor, em nome de Jesus, Pai, caia por terra em nome de Jesus, Pai. Senhor, que o Senhor possa abençoar cada um poderosamente, Senhor, que cada um, Senhor, possa sentir a Tua presença, Senhor, em nome de Jesus, nessa noite, Pai. Senhor, abençoa a Santa Ceia, Senhor, abençoa o louvor, abençoa a nossa comunhão contigo, Pai, e que o Senhor venha, Pai, poderosamente nessa noite, Senhor, nos envolver, Pai, no Teu amor, Pai. Senhor, nos abraça, Senhor, que nós possamos sentir, Senhor, poderosamente a Tua presença, Senhor, em nome de Jesus, amém.
nossa vida foi transformada assim de uma maneira extraordinária. Nós vivíamos num cativeiro e depois que a gente entrou na IAMI e através do encontro, nossa vida foi transformada. Então, quando a gente chegou na IAMIR, a gente chegou praticamente com o nosso casamento destruído. Chegou quase acabado. Começamos a frequentar, vir nos cultos. Mas só que, tipo, um pé no mundo e um pé na igreja. E dessa forma, as coisas ao invés de melhorar, foi piorando mais e mais. E depois que nós teve essa conversa, no outro final de semana ia ter um encontro. Então ela pegou e falou pra nós, vamos fazer um encontro. Falou pra mim, vamos fazer um encontro. Mas eu achava que eu não era digno de fazer um encontro com Deus. Nós se inscrevemos no encontro. E foi no encontro que mudou totalmente nossa vida. E através dessa transformação também, dessa virada de chave da nossa vida, nós começamos a servir, né? A minha casa inteira começou a servir e hoje as pessoas enxergam o Marcelo, né, como outro homem, né? E quando ele conseguiu abrir esse coração e transformar a vida dele, a nossa casa foi transformada. As outras pessoas conversam com ele sobre isso, ele começa a falar desse Cristo que transforma vidas. Também quando as pessoas falavam assim, por que você não desiste? Abandona ele, sabe? E eu falava não porque lá em 1 Coríntios 1:27 fala, né, que Deus escolheu as coisas loucas do mundo para vergonhar os sábios e escolheu as coisas fracas do mundo para vergonhar os fortes. Deus escolheu as coisas humildes do mundo e as desprezadas, aquelas que não são, para reduzir a nada os que são, a fim de que ninguém se vanglorie na presença de Deus. Então, quando as pessoas falavam isso, eu pensava nesse versículo, que onde abundou o pecado, superabundou a graça. De nós fomos humilhados, da onde Deus ia exaltar. E hoje nós estamos aqui, somos testemunho vivo de que Cristo muda, de que Cristo transforma vidas. Vale a pena seguir esse Cristo. Boa noite, pessoal. Sejam bem-vindos a mais um culto, mais um domingo, mais uma semana que está se iniciando. Glória a Deus por tudo que nós já vivemos hoje. Quem esteve hoje aqui na Escola Bíblica Dominical pela manhã, teve a oportunidade de presenciar um momento muito maravilhoso de louvor e adoração ao Senhor. E agora nós estamos aqui novamente para entregar para o Senhor, para prestar o nosso culto a Ele. Então eu peço que você que ainda está andando pela igreja, vocês que estão chegando, vão até os seus lugares em silêncio, vamos nos colocar em espírito para que a gente já possa entrar nesse espírito de entrega ao Senhor, porque nós estamos aqui para entregar um culto a Ele, para entregar um sacrifício de adoração. Então vamos nos concentrar, porque nós estamos na casa do Senhor e precisamos tratar isso com reverência. Amém? Se coloque de pé, para nós começarmos o nosso culto orando e colocando o nosso coração, a nossa mente na presença do Senhor. Eu peço que o pessoal que está conversando, por favor, silencie, acalme o coração. Nós vamos orar agora. Senhor, eu te agradeço, Pai, por esse culto, por esse dia. Eu te agradeço, Senhor, pela vida de cada pessoa que está aqui nessa igreja, Deus. Por cada coração que está rendido aos teus pés nesse momento. Por cada coração que está se conectando contigo, Senhor, nesse momento, Deus. Que essa conexão nos possibilite que nós ouçamos a Tua voz, Deus, o Teu direcionamento nessa noite para as nossas vidas, Pai.
Que a Tua palavra entre como uma semente no nosso coração. E que o nosso coração seja um solo fértil, para que essa semente dê bons frutos, Deus. Nos ensine, Senhor. Nos ensine como nós devemos entregar a nossa adoração a Ti, quando estamos na Tua presença. Seja aqui na igreja, seja na nossa casa. Nos ensine, Senhor, porque nada é mais poderoso do que a nossa entrega e a nossa intimidade contigo. Eu peço que o Senhor abençoe cada vida, Deus, e que cada um possa estar com o coração aberto e a mente conectada com a Tua, Pai. Em nome de Jesus. Amém. Boa noite, igreja, paz. Hoje é um dia muito especial. Hoje Deus tem grandes coisas para fazer aqui. Hoje é um dia qual Deus preparou de mais uma vez nós compartilharmos do seu corpo e do teu sangue. Então se desprenda de tudo que está lá fora. Eu me deparei com aquele mestre escrevendo, com o dedo no chão, ouvindo os fariseus ali falar que a lei de Moisés me condenava por meus erros, mas nenhuma pedra ele pegou pra me apedrejar. Eu só tinha os meus detalhes pra me oferecer, mas mesmo assim me amou, mas mesmo assim me amou. Com uma frase atire a pedra quem nunca pecou. Ele me perdoou, Ele me perdoou. Graça me alcançou. Quem é esse que era sem pecado e não me condenou? No lugar da morte, vida me ofertou. O Cordeiro que por mim se entregou e os meus pecados levou. Não há espaço para mais nada, igreja, só para Jesus, só para Deus. Eu só tinha os meus pecados pra lhe oferecer, mas mesmo assim me amou, mas mesmo assim me amou. Com uma frase atire a pedra quem nunca pecou. Ele me perdoou, Ele me perdoou. Sua irresistível graça me alcançou. Quem é esse que era sem pecado e não me condenou? No lugar da morte, vida me ofertou. O Cordeiro que por mim se entregou e os meus pecados levou. Quem é esse que era sem pecado
espaço pra mais nada. Todo vazio que havia em mim, hoje é sua morada. A minha alma buscava e nada me completava. A tua presença é o que faltava em mim. Minha vida foi transformada. Eu não te troco por nada. Não há espaço pra mais nada. Todo vazio que havia em mim, hoje é sua morada. A minha alma buscava e nada me completava. A tua presença é o que faltava em mim. Minha vida foi transformada. Quem é esse que era sem pecado e não me condenou? No lugar da morte, vida me ofertou. O Cordeiro que por mim se entregou e os meus pecados levou. Quem é esse que era sem pecado e não me condenou? No lugar da morte, vida me ofertou. O Cordeiro que por mim se entregou e os meus pecados levou. Eu só tinha os meus pecados pra lhe oferecer, mas mesmo assim me amou, mas mesmo assim me amou. Muito bom estar aqui, igreja. Eu já sinto a presença de Deus nesse lugar. Aleluia. Glória a Deus. E a presença de Deus nos faz viver lindos momentos na presença dEle. Então, igreja, quão lindo é cada momento. Quão lindo é estar aqui. Melhor um dia na casa do Senhor do que 1000 outros lá fora. Vamos aproveitar esse dia, igreja. Tão lindo é cada momento que me visita e faz de mim o teu altar. Quero ir contigo mais profundo. Segura minha mão, eu sei, nunca vai soltar. Tão lindo é cada momento que me visita e faz de mim o teu altar. Quero ir contigo mais profundo. Segura minha mão, eu sei, nunca vai soltar. Aonde você quer que Ele te leva hoje? Leva-me ao lugar onde só você e eu desfrutamos o momento. Te amo, meu papai. Eu dependo desse amor, pois sem ti eu sei que morro. Glória a Deus, aleluia, Senhor, Santo Deus. Tão lindo é cada momento que me visita e faz de mim o teu altar.
Quero ir contigo mais profundo. Segura minha mão, eu sei, nunca vai soltar. Tão lindo é cada momento que me visita e faz de mim o teu altar. Quero ir contigo mais profundo. Segura minha mão, eu sei, nunca vai soltar. Leva-me ao lugar onde só você e eu desfrutamos o momento. Te amo, meu papai. Eu dependo desse amor e sem ti eu sei que morro. Leva-me ao lugar onde só você e eu desfrutamos o momento. Te amo, meu papai. Eu dependo desse amor e sem ti eu sei que morro. Me enxergou na minha tormenta, me livrou em meus problemas, transformou minha tristeza e mudou minha vida inteira. Me vestiu com roupas novas, pôs azeite em minha cabeça, me deu um lugar à mesa. O meu pai não me rejeita. Te enxergou na tua tormenta, te livrou em teus problemas, transformou minha tristeza e mudou tua vida inteira. Te vestiu com roupas novas, pôs azeite em tua cabeça, te deu um lugar à mesa. O teu pai não te rejeita. Leva-me ao lugar onde só você e eu desfrutamos o momento. Te amo, meu papai. Eu dependo desse amor e sem ti eu sei que morro. Só você e eu desfrutamos o momento. Te amo, meu papai. Eu dependo desse amor, pois sem ti eu sei que morro.
se moveu. Supremacia e trono são teus. E aquele fio que se rompeu da minha alma até a Deus, o sangue santo costurou Cristo em suas linhas de amor. E agora um homem feito eu pode no homem ver a Deus, ter paz, viver, andar e ser, me fez amigo em seu verter. Lembrem da canção, Cristo é o retrato de Deus, do que foi feito antecedeu primeiro, antes do nascer, fez justiça e se morreu. Supremacia e trono são teus. E aquele fio que se rompeu da minha alma até a Deus, o sangue santo costurou Cristo em suas linhas de amor. E agora um homem feito eu pode no homem ver a Deus, ter paz, viver, andar e ser, me fez amigo em seu verter. E aquele fio que se rompeu da minha alma até a Deus, o sangue santo costurou Cristo em suas linhas de amor. E agora um homem feito eu pode no homem ver a Deus, ter paz, viver, andar e ser, me fez amigo em seu verter. O que temos agora contigo, Deus, mas com Deus, mas com Deus, mas com Deus, paz com Deus, paz com Deus, paz com Deus, paz com Deus. Nós temos paz com Deus, paz com Deus. E aquele fio que se rompeu da minha alma até a Deus, o sangue santo costurou Cristo em suas linhas de amor. E agora um homem feito eu pode no homem ver a Deus, ter paz, viver, andar e ser, me fez amigo em seu verter. Aquele fio que se rompeu da minha alma até a Deus, o sangue santo costurou Cristo em suas linhas de amor. E agora um homem feito eu pode no homem ver a Deus, ter paz, viver, andar e ser, me fez amigo em seu verter, me fez amigo em seu verter, me fez amigo em seu verter. Glória a Deus, aleluia, Senhor, santo Deus. Há momentos que nós precisamos de um abraço, e não há abraço melhor do que o abraço do Espírito Santo. E a gente sabe que nos momentos mais difíceis Ele vem, e a gente sabe que Ele nunca nos deixa desamparar. Glória a Deus.
lado. Quem é esse que vem? O abraço que você precisa está do teu lado. Ele é tão sábio, ensina em amor. Não precisa ter vergonha na casa do Senhor. Pode abraçar teu irmão do lado. É o abraço dele que você precisa, é o abraço dela que você precisa. Hoje não é só noite de Santa Ceia, mas é noite também de libertação de alma. Ele nos observa, sabe que o esperamos. E ao partir do pão, os nossos olhos se abrem. Reconhecemos quem tu és. Ao som da tua voz, os nossos corações queimam de amor, queimam de amor. E ao partir do pão, os nossos olhos se abrem. Reconhecemos quem tu és. Ao som da tua voz, os nossos corações queimam de amor, queimam de amor. Nós adornamos a casa, perfumamos ela toda, nós preparamos a mesa. Tome o lugar de honra. Nós adornamos a casa, perfumamos ela toda, nós preparamos a mesa. Tome o lugar de honra. Tome o lugar de honra. Tome o lugar de honra. Ele nos observa, sabe que o esperamos. E ao partir do pão, os nossos olhos se abrem. Reconhecemos quem tu és. Ao som da tua voz, os nossos corações queimam de amor, queimam de amor. E ao partir do pão, os nossos olhos se abrem. Reconhecemos quem tu és. Ao som da tua voz, os nossos corações queimam de amor, queimam de amor. Nós arrumamos a casa, perfumamos ela toda, nós preparamos a mesa. Tome o lugar de honra. Nós arrumamos a casa, perfumamos ela toda, nós preparamos a mesa. Tome o lugar de honra. Tome o lugar de honra. Tome o lugar de honra. Ele entrou em casa, ele está à mesa, ele nos observa, sabe que o esperamos. E ao partir do pão, os nossos olhos se abrem. Reconhecemos quem tu és. Ao som da tua voz, os nossos corações queimam de amor, queimam
Boa noite, igreja. Vocês estão lindos. Criançada, que coisa linda ver vocês aqui na frente. Meu Deus. Ó, o Josué no meio das crianças assim, ó. Ficou certinho, Josué. Glória a Deus. Só que, ó, próximo culto, crianças, olhem para mim. Próximo culto eu quero todo mundo de pé, louvando e adorando a Deus, hein? Combinado? Quero vocês dando exemplo para essa veiarada aprender com vocês como é que adora a Deus. Posso ouvir um amém, crianças? Ó, glória a Deus, glória a Deus. Queridos, deixa eu contar um testemunho. Sexta-feira eu fui para o monte com uns amigos aí, e eu fui levar eu levo o violão, que eu gosto de ir lá no monte adorar a Deus. E a hora que eu cheguei lá, 11 horas da noite, essa tarraxa aqui estava quebrada. E aí tinha 5 cordas que eu conseguia afinar, e uma das cordas eu não conseguia afinar. O que você está rindo aí, Tião Galo? E eu fiquei indignado. E eu falei assim, não, vou tentar tocar com 5 cordas mesmo. Mas não dá, gente. Uma corda desafinada, não deu certo. Coloquei o violão de lado. E aí, oramos lá e foi uma bênção. Um tempo precioso na presença de Deus. Foi poderoso. E aí, ontem, no sábado de manhã, eu levei o violão para consertar, para trocar a tarraxa. Eu falei assim, eu queria trocar essa tarraxa. E aí o cara falou assim, ó, antigamente vendia tarraxa separada, hoje só vende o jogo completo. Eu falei, nossa, bem na minha vez, né? Bem na minha vez só vende o jogo completo. E aí ele falou assim, quanto custa o jogo? R$160. Eu falei assim, mas eu vou precisar de uma só, né? Enfim, se não tem jeito, se só vende completo, eu vou precisar trocar. Não tem jeito de tocar o violão faltando uma tarraxa. E aí, ele colocou o jogo de tarraxas em cima da mesa. E aí ele falou assim, você quer que eu troco todas? Coloco todas novas? Eu falei assim, não. Você vai trocar para mim só a que está faltando. Deixa as outras velhas. E aí essas outras 5, você guarda aí. Porque se alguém, assim como eu, chegar com um violão, faltando uma tarraxa, você fala que alguém passou aqui e deu de presente essa tarraxa para ele. Deixa de oferta aí. Então você troca só a que está quebrada. As outras todas você deixa de oferta. E aí um vendedor escutou eu falando isso. E aí ele falou assim, Léo, deixa o violão aí, que eu vou trocar, eu vou ver o que eu faço. Eu falei, tá bom. Passei 1 hora depois, fui fazer uma visita para um irmão meu, uma ovelha. Passei 1 hora depois lá, e o violão estava pronto, tarraxa trocada. E aí eu fui pagar. Falei assim, quanto que ficou? Ele falou assim, não ficou nada. Eu falei assim, como assim? Ele falou assim, não, eu achei uma outra tarraxa e eu troquei para você e eu não quero te cobrar absolutamente nada. É oferta na tua vida. Cara, talvez seja simples, sabe, é um detalhe. Mas eu vi ali o cumprimento de um princípio bíblico. Aquilo que você semeia, você colhe. Ele viu a intenção do meu coração de querer ofertar as tarraxas. Gente, uma tarraxa de um violão, é só isso. Ele viu a intenção do meu coração de ofertar uma tarraxa na vida de alguém que eu nem conhecia. E ele ofertou uma tarraxa na minha vida. Por que eu estou falando isso? Porque Deus, ele zela pela sua palavra para que ela se cumpra. E cada princípio bíblico estabelecido na palavra de Deus, ele é verdadeiro e tem o próprio Deus assinando cada princípio que está escrito ali para que esses princípios aconteçam. Então, eu quero publicamente agradecer
o Tindim, que foi ali no Tindim Som, que eles ofertaram na minha vida uma tarraxa, mas eu vi o cumprimento da palavra de Deus sendo estabelecido na minha vida, amém? Eu gostaria de contar esse testemunho. E por quê? Nós temos a oportunidade de você semear na casa de Deus. Daqui, que dia que é hoje? Hoje é dia 7. Então daqui 11 dias, eu, meu pai, minha mãe, minha esposa, pastor Carlos e pastora Vera, estaremos indo para a África, para Moçambique, e tem os seus desafios financeiros, e Deus está bradando, e enfim, mas você tem a oportunidade de semear na obra e no reino de Deus, amém? Se você veio preparado, se você veio disposto a trazer o seu dízimo, aí tem o Pix, o QR Code, atrás da tua cadeira também tem, caso você queira fazer pelo celular, tá bom? Fique à vontade, fique livre para semear na casa do Senhor em nome de Jesus. Pastor André Ribeiro, já sobe aqui fazendo favor. Marco, vem cá, Marcão. Crianças, venham aqui para frente, por gentileza. Vamos liberar essa galerinha, galera abençoada. As crianças que estão aí no fundo e que não sabem ainda, tem um lugarzinho aqui reservado só para vocês participarem da adoração aqui, ó, todas reunidas. Todo culto vai ter um cantinho de vocês. Então, pais, quando vocês chegarem, já traga suas crianças para cá, para que elas possam juntas aprender a importância da adoração e vão estar adorando juntas aqui nesse cantinho também. Amém? Estenda a tua mão para cá. Pai amado, em nome de Jesus, nós abençoamos essas crianças que não são o futuro, elas já são o presente da tua igreja, em nome de Jesus. Que o Senhor possa dar sabedoria aos professores e que seja um tempo proveitoso para a glória do teu nome, em nome de Jesus, amém. Bom culto, crianças, glória a Deus. Tchau, meu amigo. Queridos, hoje é um dia muito importante na nossa nação. Hoje o Brasil enfrenta um momento político muito delicado, muito delicado. E eu não vou ficar falando de política aqui, mas nós precisamos de oração. E 2 Crônicas 7,14 fala que se o meu povo, então não está falando do povo lá, não, está falando de nós. Se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar e se converter dos seus maus caminhos e buscar a minha face, então eu ouvirei dos céus, perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. É o que está escrito, 2 Crônicas 7,14. Então, chamei o pastor André aqui, porque o pastor André é alguém que abraça realmente esse propósito do patriotismo da nossa nação. E nós vamos ficar em pé e nós vamos orar pela saúde da nossa nação no dia de hoje. Então, gostaria de convidar você para ficar em pé em nome de Jesus. Glória a Deus. Nesse dia teve várias manifestações, como você sabe, pelo Brasil inteiro. Em Barretos nós tivemos uma pequena, mas com bastante conteúdo. Tivemos ali a oportunidade de estar orando junto àquele povo. E em São Paulo, agora já no final da tarde, foi verdadeiras manifestações proféticas e poderosas na Bíblia, com pastores, com autoridades constituídas, o nosso governador, que é um homem de Deus. Então nós sabemos que só Deus pode mudar o curso de uma nação.
E a Bíblia diz que muito vale por sua eficácia a súplica de um justo. Portanto, cabe a nós estarmos orando, não somente pelas autoridades constituídas, mas por tudo o que está ocorrendo, e você sabe do que eu estou dizendo, para que o Senhor traga a verdadeira libertação da nossa nação e impeça que ideologias malignas possam avançar sobre o nosso povo, como já está avançando. Então eu queria agora, vamos unir nossa oração num clamor para que o Senhor, conforme o versículo aqui citado pelo pastor Léo, para que ele possa sarar a terra, trazer a verdadeira justiça que só a ele pertence. Seu Deus e Pai, nós estamos na presença do Deus Todo-Poderoso, Criador dos céus e da terra. Pai Santo, Pai amado, o Senhor formou a nossa nação, e a Ti pertence, meu Deus, esta terra chamada Brasil. O Brasil pertence a Jesus Cristo, assim temos declarado há quantos anos aqui, neste púlpito, Senhor. Meu Deus, que o Senhor possa ouvir o clamor do Teu povo, que ora está orando, meu Deus, nessa nação. Homens e mulheres de Deus que têm se levantado em jejum e clamor, meu Deus, para que o Senhor dos altos céus traga a destra da justiça, meu Deus, traga a destra da retidão, desde Brasília até os confins da nossa terra do Brasil. Meu Pai, que o Senhor possa estabelecer, meu Deus amado, um novo tempo, Senhor. Nós te pedimos, Pai, uma nova retidão, um novo futuro, Pai Santo. Oh, Pai, colocando as pessoas certas e tirando aquelas que não te agradam e não te honram, Senhor. Em nome de Jesus, oh Pai, nós te pedimos. Pai, mas também nós queremos te pedir perdão por tudo de ruim da nossa terra, como representantes teus nessa terra brasileira, como teus embaixadores, ó Pai, como brasileiros, nós te pedimos perdão pela corrupção, pela injustiça, meu Deus, por tudo de ruim que está acontecendo, que o Senhor possa ter misericórdia de nós como brasileiro e misericórdia da nossa nação. Mas nós declaramos como igreja do Senhor, que cremos em Ti, meu Deus, que confiamos no Senhor, para um novo tempo em nosso Brasil, em nome de Jesus, amém, amém. Aleluia. Glória a Deus. Eu tenho algo muito precioso para compartilhar com vocês, algo que Deus tem tocado no meu coração. Só que eu preciso que o teu coração esteja aberto, querido. Eu preciso que os céus estejam abertos. Sabe, a gente precisa da presença de Deus nesse lugar. E esse homem é um homem que tem orado, pagado um preço de oração. E eu queria que ele orasse para que a glória de Deus invadisse esse lugar, para que a glória de Deus se apoderasse da minha vida, da tua vida, e que o Espírito Santo tivesse total liberdade para agir no nosso meio. Posso ouvir um amém? Quem está disposto a isso, amém? Glória a Deus. Deixa eu ver vocês, faz assim. Isso. Quem entrou triste vai sair regozijante. Quem entrou enfermo vai sair sarado. Quem entrou depressivo, Satanás já perdeu. Essa noite é noite de adoração, é noite de festa, de regozijo. Regozijai-vos no Senhor, Paulo disse. Outra vez vos digo, regozijai-vos. Hoje o natural vai curvar sobre o sobrenatural nesse lugar. Da sua forma, do seu jeito. Fecha os olhos se deseja. Eterno e bendito Pai das luzes, nesta noite verdadeiramente nós nos entregamos a Ti. Eu entrego a sua igreja, a noiva querida, adornada, bendita, santa, nas Tuas mãos, Pai. Desde o altar, Senhor, a quem está na porta,
toda a nave da igreja, papai querido, todo o departamento, a mídia, Senhor, não vai ter tropeços hoje, porque Satanás não tem autoridade sobre a sua casa, não tem autoridade sobre a sua igreja. A palavra que diz, Senhor, que nenhuma arma prosperará sobre a igreja, e nós nesta noite, como um corpo, e o Senhor como cabeça, nós somos a igreja do Senhor na terra, que clama, Senhor, a Ti, a Tua presença para esse lugar. Oh Senhor, ela é bem-vinda. A palavra diz que o Senhor bate a porta, há riqueza de detalhes em tudo isso, e nós ouvimos nesta noite, e nós abrimos a porta nesta noite, nós te convidamos nesta noite. Pode entrar, a casa não é nossa, a casa é sua, a casa é sua, a casa é sua. E a palavra continua dizendo que depois disso ele entra, ceiará conosco, e nós ceiaremos nesta noite com ele, para a honra e glória do seu santo, poderoso, eterno e bendito nome. Amém. E graças a Deus. Amém, Jesus. Dá um abraço nesse teu irmão aí e senta. Aleluia. Glória a Deus. Ítalo, João 14:1. Lindão, fica ligado. Se conecta aqui, não deixa nada te distrair não. Faz um favor para mim, olha para essa pessoa que está do teu lado e fala assim: não me atrapalha prestar atenção não. Fala para ele. Não conversa comigo não, eu quero conversar com Deus hoje. Amém? João 14:1 está escrito o seguinte: não se turbe o vosso coração, credes em Deus, crede também em mim. Na casa de meu pai há muitas moradas. Se assim não fora, eu vou-lhe teria dito, pois eu vou preparar-vos lugar. E quando eu for e vos preparar lugar, voltarei e vos receberei para mim mesmo, para que onde eu estou, estejais vós também. Posso ouvir um amém? Baixa esse retorno aqui. Alô, som. Pode baixar. Alô, som. Aí, tá bom. Vamos lá. Quem crê na Bíblia aí, dá um glória a Deus. Você crê nessa promessa? Jesus falou assim: ó, não se preocupa não. Não se turbe, não se preocupe. Eu estou indo, mas eu vou voltar e eu vou buscar vocês, para que onde eu estou, estejais vós também. Eu estou indo preparar lugar. Você crê nessa promessa, sim ou não? Apocalipse 21:3. Então ouvi grande voz vinda do trono, dizendo: eis o tabernáculo de Deus com os homens. Deus habitará com eles. Eles serão povos de Deus, e Deus mesmo estará com eles, e lhes enxugará dos olhos toda, e a morte já não existirá, já não haverá luto, nem pranto, nem dor, porque as primeiras coisas passaram. Fala amém. E aquele que está sentado no trono disse: eis que faço nova todas as coisas. E acrescentou: escreve, porque essas palavras são fiéis e verdadeiras. Só quem acredita nisso, diga glória a Deus. Vamos lá. Jesus falou que Ele está preparando um lugar. Na casa do meu Pai tem muitas moradas, e onde Ele está, estaremos também. E lá em Apocalipse fala que esse lugar é um lugar que não vai ter tristeza, que não vai ter choro, não vai ter ranger de dentes. É um lugar onde o próprio Deus vai estar conosco, a luz dele iluminará, não vai precisar de sol. Um lugar com ruas de ouro, e eu vou estar lá. Não sei você, eu vou estar lá.
Quem vai estar lá? Dá um glória aí. Glória a Deus. Colossenses 1:27. Aos quais Deus quis dar a conhecer qual seja a riqueza da glória deste mistério entre os gentios, isto é, Cristo em vós, Então repita comigo, fala assim: Cristo em vós, a esperança da glória. É isso. Cristo em vós, a esperança da glória. A Bíblia fala que quando você, em Romanos 10:9, se com a tua boca você confessar a Jesus, como você aceitou Jesus, que você entregou a sua vida para Jesus, Cristo em nós, a esperança da glória. Cara, eu tenho a expectativa, a ardente expectativa de que um dia Ele vai vir para me buscar e Ele vai me levar e eu vou morar eternamente com Ele nos céus. Um lugar que não tem choro, não tem doença, não tem dor, não tem luto. Um lugar onde o próprio Deus vai estar conosco 24 horas por dia. Eu creio muito nisso. Agora, eu quero compartilhar com vocês uma música que foi escrita por Horatio Gates Spafford. Ele compôs essa música em 1873. É um hino da harpa cristã. E eu vou ler essa melodia. Se paz, a mais doce paz eu poder desfrutar, se dor a mais forte sofrer, seja o que for, tu me fazes saber que feliz com Jesus sempre sou. Sou feliz com Jesus, sou feliz com Jesus, sou feliz com Jesus, sou feliz com Jesus, o meu Salvador. Embora me assalte o cruel Satanás e ataque com vis tentações, ó certo eu estou, apesar das aflições, que feliz eu serei com Jesus. Sou feliz com Jesus, sou feliz com Jesus, sou feliz com Jesus, o meu Salvador. Cara, esse é um hino. Quem conhece esse hino aí? Levanta a mão. E talvez você não conheça a história desse hino. E eu quero te contar a história desse hino. Esse Horatio Gates Spafford, ele viveu de 1828 a 1888. Ele era um advogado cristão presbiteriano, morando em Chicago. E em 1873, ele programou uma viagem para a Europa. E ele iria com a sua esposa Ana e com suas 4 filhas. Só que por motivo de negócio ele ficou para ir depois. Ele não pôde ir, ele não embarcou no navio. Navio Ville du Havre. E esse navio, que estava com a esposa e com as 4 filhas, indo em direção à Europa, naufragou. E ele recebeu um telegrama da esposa. Naquela época não tinha WhatsApp, não dava para telefonar. Ele recebeu um telegrama da esposa. E o telegrama estava escrito Saved Alone, que significa salva sozinha. Ele atravessou o Oceano Atlântico para encontrar com a esposa. E quando o navio passou no local do naufrágio, ele escreveu as palavras que se tornariam um hino. When peace like a river attend my way, it's well with my soul. Ou seja, quando a paz como um rio acompanha o meu caminho, está tudo bem. Está tudo bem com a minha alma. Hoje
eu quero falar sobre sacrifício de louvor. Sabe, você não tem controle sobre a tempestade. Você não tem controle sobre os ventos que assolam a tua casa, a tua vida, as tuas finanças, o teu negócio. Você não pode impedir a chuva de cair, o vento de soprar. Mas você tem o controle de como você atravessa a tempestade. Você tem condições de atravessar a tempestade, dando glória a Deus, oferecendo um sacrifício de louvor, ou murmurando, ou ficando depressivo, ou ficando triste, revoltado. Hebreus 13:15, é sobre esse versículo que eu quero ministrar hoje. Por meio de Jesus, pois, ofereçamos, é uma ordem, ofereçamos a Deus sempre sacrifício de louvor, que é o fruto de lábios que confessam o seu nome. Eu vou ler mais uma vez, porque esse versículo é muito importante para a nossa ministração. Por meio de Jesus, pois, ofereçamos a Deus sempre sacrifícios de louvor, que é o fruto de lábios que confessam o seu nome. O que é louvor? Louvor significa você exaltar, glorificar, elogiar, enaltecer. Isso é o significado da palavra louvor. Ela vem do latim laudare, que é elogiar, enaltecer. No contexto bíblico, é a expressão verbal, musical talvez, ou não, ou em atitudes que exaltam a grandeza de Deus, reconhecendo Ele, quem Ele é e o que Ele fez. Agora, sacrifício de louvor, parece que é antagônico, não parece? Louvor é você exaltar, você glorificar. E muitas vezes nós gostamos de fazer isso, isso traz prazer para a nossa alma. Você erguer as mãos e você agradecer a Deus, você exaltar a Deus por tudo que Ele tem feito na tua vida. Davi falou o seguinte: o que eu poderei oferecer a Deus para todos os seus benefícios para comigo? Ou seja, Deus tem feito tanta coisa maravilhosa, Deus tem nos dado tantas bênçãos. E como é gostoso você louvar, você exaltar a Deus por aquilo que Ele tem feito de bom nas nossas vidas. Isso é fantástico. Quando tudo vai bem, é fácil louvar. Quando as coisas vão bem, quando a saúde vai bem, quando os negócios vão bem, é fácil você erguer as mãos e falar: obrigado, Jesus. E quando suas 4 filhas morrem num naufrágio? É fácil você, quando recebeu uma promoção, ou quando está feliz por conta de N coisas que pode acontecer na tua vida, de um carro novo, de um bem novo, de uma casa própria. Cara, como é gostoso, como é fácil você erguer as mãos para os céus e falar: eu sou feliz com Jesus, Jesus mudou a minha vida, Jesus transformou a minha história, como eu sou feliz com Jesus. É fácil. Mas a Bíblia está falando de sacrifício de louvor, morte. Que parte do teu louvor é necessário que alguma parte de você morra? Qual sacrifício você tem feito para adorar a Deus? Qual sacrifício você tem feito para exaltar, enaltecer o nome do Senhor? Jó 1:20, por favor. Antes da gente ler,
Jó 1:20. Antes de nós lermos, eu quero só fazer um resuminho da história de Jó, que eu creio que todos conhecem. Mas a Bíblia fala que Jó era um homem íntegro, um homem fiel a Deus. Ele era riquíssimo, se desviava do mal. O próprio Deus falou isso de Jó. Não foi o homem que falou, o próprio Deus falou. Ele é um homem íntegro, igual a ele não há sobre a terra. Meu Deus, já pensou Deus falar isso de você? Mas no mesmo dia, presta atenção, mesmo Jó não tendo pecado, não tendo errado, não tendo feito nada que desabonasse ele, no mesmo dia, Jó perdeu todos os seus bens, gado, camelos, rebanhos, perdeu todos os seus filhos, perdeu todos os seus servos, e ele recebeu todas as notícias na mesma hora. Enquanto um estava contando, chegava o outro para contar a próxima desgraça. E chegava um, contava, a hora que acabava de contar, falava assim, ó, só eu escapei para contar a notícia. Ele recebeu uma desgraça após a outra, todas no mesmo dia. Acabou a vida de Jó, até a saúde dele, no mesmo dia. E aí ele fala isso aqui, no capítulo 1, versículo 20, então Jó se levantou, rasgou o seu manto, rapou a cabeça e lançou-se em terra e adorou. E disse, nu saí do ventre da minha mãe e nu eu voltarei. O Senhor o deu, o Senhor o tomou. Bendito seja o nome do Senhor. Em tudo isso Jó não pecou, nem atribuiu a Deus falta alguma. Escuta, quais são as nossas justificativas para não adorarmos a Deus? Quais são as nossas justificativas para nós não louvarmos? O cenário que você está vivendo, os gigantes que você tem enfrentado, os dias maus, as tempestades que têm assolado a sua vida, isso é justificativa para você não oferecer a Deus o seu louvor e a sua adoração? Será que não tem saído dos nossos lábios mais palavras de murmuração do que palavras de louvor e adoração? O que é murmuração, queridos? Presta atenção. Murmuração é uma rebeldia velada, é uma rebeldia, é uma indignação disfarçada de justiça. Romanos 10:9. Eu falei para vocês, se com a tua boca confessar a Jesus como Senhor e no teu coração credes que Deus o ressuscitou dentre os mortos, serás. Quem já fez essa oração? Quem confessou Jesus como Senhor da sua vida? Levanta a mão bem alto para eu saber. Que ótimo. Você crê que Jesus é o dono, que Ele é o Senhor da sua vida? Será que você realmente crê que Ele governa a sua vida? Vamos lá, Salmo 139:16. Salmo 139:16. Os teus olhos, os olhos de Deus, me viram a substância informe, e no teu livro foram escritos todos os meus dias. Cada um deles foi escrito e determinado, quando ainda nenhum deles havia. Então a murmuração é eu falar para Deus que eu não concordo com o script que Ele fez para a minha vida. Percebe? Quem ama a Deus aí, fala amém. Não, você ama a Deus, sim ou não? Você crê na Bíblia, sim ou não? Então repita comigo, vamos lá que você sabe de cor. Fala o seguinte: todas as coisas... Não, vocês vão completar o versículo, vamos lá. Eu falo a primeira frase, você completa. Todas as coisas
Pode ser mais bonito. 1, 2, 3. Quem ama a Deus? Você crê que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus? Sim ou não? Jesus foi batizado, presta atenção, por João Batista. O céu se abriu, desceu o Espírito Santo em forma de pomba sobre Jesus, e ouviu-se uma voz do céu bradou alto, e todos ouviram. E o que essa voz disse? Este é o meu filho amado, em quem me comprazo. Próximo versículo. Em seguida, o Espírito Santo levou Jesus para o deserto, para ser tentado pelo diabo. Deixa eu te fazer uma pergunta. Deus parou de amar Jesus? Mas como assim? Ele acabou de falar, este é meu filho amado em quem me comprazo. E em seguida, ele é levado para o deserto, para um lugar de escassez, um lugar de sede, de fome. Ficou 40 dias jejuando. Deus não deixou de amar Jesus pelo fato de ter levado ele para o deserto. E muitas vezes a gente acha que quando passamos por tribulações, por provações, por dias difíceis, nós estamos achando que Deus deixou de nos amar. Nós pensamos que Deus nos abandonou. Davi era um homem segundo o coração de Deus, mas Davi teve que enfrentar ursos, leões, gigantes. Se eu não me engano, acho que foram 16 vezes que Saul tentou matar Davi. O rei de Israel estava tentando matá-lo, e Davi era parceiro. Ele dedilhava a harpa para que o espírito demoníaco saísse de Saul. Ele lutava as guerras de Saul, mesmo ele sendo fiel, ele lutando, sendo general de batalha de Saul. Saul queria matá-lo. Você acha que pelo fato de vivermos dias difíceis, Deus deixou de nos amar? Não. E eu volto à pergunta: o que te impede de adorar a Deus? São as circunstâncias ao teu redor? Gênesis capítulo 22, versículo 1. Depois dessas coisas, pôs Deus Abraão à prova. Deixa eu fazer uma pergunta para você. Eu já ouvi muita... Não, Deus não prova ninguém. Prova sim. Está escrito. Deus provou Abraão. E Deus prova a gente. E você vai ler o texto comigo, você vai entender. E lhe disse: Abraão, este lhe respondeu: eis-me aqui. Acrescentou Deus: toma teu filho, teu único filho Isaque, a quem ama, e vai à terra de Moriá. Ofereça-o ali em holocausto, sobre um dos montes que eu te mostrarei. Levantou-se, pois, Abraão de madrugada, e tendo preparado o seu jumento, tomou consigo 2 dos seus servos, e a Isaque, o seu filho, rachou lenha para o holocausto, e foi para o lugar que Deus lhe havia indicado. Ao terceiro dia, olha isso, ao terceiro dia, erguendo Abraão os olhos, viu o lugar de longe. Chegaram ao lugar que Deus lhe havia designado. Ali edificou Abraão um altar, sobre ele dispôs a lenha, amarrou Isaque, seu filho, e o deitou no altar em cima da lenha. Estendendo a mão, tomou uma faca, o cutelo, para imolar o filho. Mas do céu lhe bradou o anjo do Senhor. Esse anjo do Senhor, quando tem essa letra maiúscula, fala do próprio Jesus Cristo. O anjo do Senhor bradou e disse: Abraão, Abraão. Ele respondeu: eis-me aqui.
Então lhe disse: não estenda a mão sobre o rapaz, e nada lhe faças, pois agora sei que temes a Deus, porquanto não me negaste o filho, o teu único filho. Fala amém. 3 dias, gente. Imagina, deve ter sido os piores 3 dias da vida de Abraão. Eu tenho 2 filhos que eu amo muito. Da Visão está ali, faz tempo que ele não assiste um culto aqui com a gente. Cadê o Pedro? O Pedro está aí, ali. 2 lindos, maravilhosos, que eu amo de paixão. Cara, imagina você caminhar com o teu filho, lado a lado, carregando lenha, carregando fogo, e você sabendo que você vai sacrificar o seu filho. Meu Deus! E subir um monte, 3 dias, Abraão, eu imagino Abraão andando, falando assim: meu Deus, não chega nunca esse monte, pelo amor de Deus. Eu vou ter que oferecer o meu filho, o filho da promessa, o filho que eu tanto amo. Porque muitas vezes, coisas ou pessoas tomam o lugar de Deus nas nossas vidas. E o mandamento mais importante é amar a Deus de toda a tua alma, com todo o teu entendimento, de toda a tua força. Esse é o mais importante de todos os mandamentos. E às vezes, no percurso da vida, nós vamos deixando outros deuses tomarem lugar daquele que era, que é e que há de vir. Abraão foi fiel. Ele passou na prova. Deus mandou uma tempestade forte na vida de Abraão. Deus mandou, olha, pensa um dia mal na vida de um pai. Sacrificar, ver o filho morrer, enterrar um filho, deve ser algo terrível. E eu não vou passar por essa oportunidade em nome de Jesus, viu Deus? Em nome de Jesus. Nenhum pai deveria enterrar um filho. Mas muito pior do que enterrar é você sacrificar o próprio filho. Pensa um dia difícil, pensa um vento difícil. Mas isso não impediu Abraão de adorar a Deus. Ele levantou um altar e ele estava disposto a fazer o que Deus pediu para ele. Quem está entendendo aqui? Fala amém. O que te impede de adorar? Será que você tem motivo mesmo para murmurar? Para não concordar com aquilo que você tem passado, pelos dias difíceis que você tem enfrentado? Não é murmuração, eu só estou contando a verdade. Eu só estou relatando os fatos. É isso que o diabo quer que saia da tua boca. Paulo e Silas, Atos 16, 25. Por volta da meia-noite, Paulo e Silas oravam e cantavam louvores a Deus. E os demais companheiros de prisão escutavam. Olha para mim. O contexto desse versículo é que Paulo e Silas foram pregar o evangelho. Estavam pregando a palavra de Deus. E por conta disso, eles foram presos, eles foram açoitados, apanharam muito, levaram 39 chibatadas, as costas cortadas, estavam no calabouço, no cárcere interior, no mais profundo, era no subsolo da prisão, onde era o esgoto da prisão. Estavam com os pés e as mãos amarrados no tronco. Eles tinham todos os motivos para murmurar. Eles tinham motivo de sobra. Senhor, eu estou indignado. Como é que pode? Eu fui pregar o evangelho, eu estava obedecendo a uma determinação sua. O Senhor mandou a gente pregar o evangelho, eu estava pregando o evangelho. E por conta de eu estar obedecendo
aquilo que o Senhor mandou eu fazer. Eu fui preso, eu apanhei, eu estou com as costas inteiras cortadas, e agora eu estou aqui com as mãos e com os pés amarrados num tronco dentro do calabouço, todo dolorido. Eu estou indignado. Talvez a oração minha, talvez a tua oração seria essa. Mas sabe o que Paulo e Silas fizeram? Sacrifício de louvor, que são frutos de lábios que confessam o nome de Jesus. Mesmo diante de um cenário tão terrível, mesmo diante de uma tribulação tão pesada, a Bíblia fala que por volta da meia-noite, Paulo e Silas oravam e cantavam louvores a Deus. Os demais companheiros de prisão escutavam, e de repente sobreveio tamanho terremoto que sacudiu os alicerces da prisão, abriram-se todas as portas e soltaram-se as cadeias de todos. O milagre aconteceu. Mas sabe qual foi o gatilho do milagre? Repita comigo, fala assim: sacrifício de louvor. O sacrifício de louvor move os céus. O sacrifício de louvor abre cadeias, muda realidades. Talvez se Paulo e Silas fizessem essa oração de indignação, uma oração: eu exijo, Deus, a tua promessa, conhecereis a verdade vos libertará. Sabe, tem uns crentes petulantes. Cara, eu não sei como é que consegue orar desse jeito. Parece que Deus é um criado. Parece que Deus é um servo, que ele está ali para obedecer aquilo que eu mando. Sabe, me dá uma tristeza ver gente dando ordem para Deus, não entendeu quem é Deus. Mas Paulo e Silas adoravam, cantavam louvores, mesmo em meio a um cenário caótico. O vídeo, tem um vídeo aí? Eu queria que você assistisse esse vídeo. Esse vídeo é um pedacinho do The Chosen, que para mim é uma das partes mais profundas dessa série The Chosen. Presta bastante atenção. Apaga as luzes, por favor. E a equipe do louvor, já vem para frente, fazendo favor. Pode soltar. Tem que ter som, senão nós não conseguimos ler lábio. Põe o cabo aí no computador. Não? Por favor. O senhor vai nos mandar com habilidade Calma de aí, curar os enfermos. aumenta aí e volta para o começo. Por favor. O senhor vai nos mandar com habilidade de curar os enfermos e coxos? Sim, foi isso que o senhor disse. Sim. Então está dizendo que eu vou ter o poder de curar. Perdoe-me, mas eu acho difícil de imaginar, com a minha condição, que o senhor não curou. Você quer ser curado? Sim, é claro, se isso for possível. Acho que você já viu o suficiente para saber que é possível. Por que não me curou? Porque eu confio em você. O quê?
Tiaguinho. Meu precioso Tiaguinho. Eu preciso que você me ouça com muita atenção. Porque o que eu vou dizer vai definir toda a sua vida até este ponto. E o resto da sua vida a partir daqui. Você entende isso? Na vontade do Pai, eu poderia curar você. Agora mesmo. E você teria uma boa história para contar, certo? Sim, que o Senhor faz milagres. Essa é uma boa história. Mas já existem dezenas que podem contar essa história. E haverá centenas mais. Até milhares. Mas pense na história que você tem. Especialmente nessa jornada que está por vir. Se eu não te curar. Saber proclamar que você ainda louva a Deus apesar disso. Saber como focar em tudo o que importa, muito mais do que o corpo. Mostrar às pessoas que você pode ser paciente com o seu sofrimento aqui na Terra, porque você sabe que vai passar a eternidade sem sofrimento. Nem todos podem entender isso. A quantas pessoas você acha que o Pai e eu confiamos isso? Não muitas. Mas os outros, eles são muito mais... Muito mais o quê? Eu não sei. Fortes. Melhores nisso. Tiago, eu te amo. Mas não quero ouvir isso nunca mais. Eu sei como é fácil conseguir cantar a canção de Davi. Que eu sou feito de modo especial e admirável. Mas isso não torna tudo muito mais fácil. E neste grupo, isso não me faz sentir menos como um fardo. Um fardo? Em primeiro lugar, é muito mais fácil lidar com o seu passo lento do que com o temperamento do Simão. Acredite em mim. Você é rápido? Você parece impressionante quando anda? Talvez não seja. Mas essas são coisas com as quais o Pai não se importa. Você vai fazer mais por mim do que a maioria das pessoas jamais sonhou. Tantas pessoas precisam de cura para acreditar em mim. Ou elas precisam de cura porque seus corações estão muito doentes. Isso não se aplica a você. E muitos são curados ou não curados porque o Pai Celestial tem um plano para eles que pode ser um mistério. E nos lembramos do que Jó disse. O Senhor o deu, o Senhor o tomou. Bendito seja o nome do Senhor. Quando você deixar essa terra e encontrar o seu Pai no céu, onde Isaías promete que você pulará como um cervo, sua recompensa vai ser grande. Então aguente um pouco mais. E quando você se vir encontrando a verdadeira força por causa da sua fraqueza, e quando fizer grandes coisas em meu nome, apesar disso, o impacto vai durar por gerações. Você entende? Sim. Obrigado, mestre. Um homem como você, curando os outros. Oh, que visão. Mal posso esperar para ouvir suas histórias quando voltar. Shalom, meu filho. Shalom. E Tiago, lembre-se. Você vai ser curado. É só uma questão de tempo. Shalom, meu filho. Shalom.
Certa vez, um pastor perdeu a sua esposa. Ela faleceu num acidente, num sábado. E a igreja inteira ficou em choque com aquela situação difícil, com aquele momento triste. E todo mundo entendendo o luto do pastor. Só que no domingo, ele estava no culto. E aí vieram e perguntaram para ele: pastor, o senhor não precisava vir no culto? Tua esposa morreu, o senhor enterrou ela ontem. E aí ele deu a seguinte resposta: eu vou passar o resto da eternidade num lugar que não tem choro, não tem dor, não tem ranger de dentes. A única oportunidade que eu tenho para oferecer a Deus o meu louvor e a minha adoração em meio à dor é aqui na terra. A única oportunidade que eu tenho para adorar a Deus, mesmo diante das dificuldades, mesmo diante do dia mau, mesmo diante das intempéries da vida, é aqui na terra. Eu não queria desperdiçar essa oportunidade de poder adorar ao meu Deus no momento que o meu coração está mais despedaçado. Isso é sacrifício de louvor. Escuta, Deus aspira o cheiro do incenso da adoração em meio à dor, em meio à tribulação, em meio à guerra. Não tem nada mais poderoso, não tem nada que move o coração de Deus mais do que um filho, uma filha que mesmo diante da dificuldade, mesmo diante das intempéries da vida, mesmo diante das tempestades, ergue a mão para o céu e fala: Deus, eu te amo, apesar de, eu te amo mesmo que os meus olhos não vejam, mesmo que eu não sinta, mesmo que eu esteja vivendo esse dia difícil, esse dia de angústia, de dor, o Senhor continua sendo Deus na minha vida, o Senhor continua sendo santo, o Senhor continua sendo maravilhoso, o Senhor continua sendo excelso, supremo, o Criador dos céus e da terra, e nada nessa terra vai calar os meus lábios de bendizer e de adorar o teu santo nome. Isso move os céus. Sacrifício de louvor é você matar o teu senso de justiça, é você matar a tua indignação com o teu ego, com o teu eu próprio, com o teu amor próprio, e oferecer para Deus uma adoração genuína, sublime, santa e poderosa. Isso move os céus. Para finalizar, eu quero ler o último texto que está em Abacuque 3, versículo 17. Eu queria te convidar a ficar em pé, por gentileza. Apague a luz para mim, Braz. A palavra de Deus fala: ainda que a figueira não floresça, nem haja fruto na vide, o produto da oliveira minta, os campos não produzam mantimento, as ovelhas sejam arrebatadas do aprisco e nos currais não haja gado, todavia eu me alegro no Senhor, exulto no Deus da minha salvação. O Senhor Deus é a minha fortaleza e faz os meus pés como os da corça e me faz andar altaneiramente. Apesar de, ainda que, talvez, meu irmão, você esteja enfrentando dias difíceis.
Talvez você esteja passando pelo deserto. Talvez seja um problema de saúde, eu não sei. Sabe quando a gente perde o chão? Talvez seja um problema financeiro, um emprego que você perdeu, aquela segurança que você tinha, a estabilidade de um salário que você não tem mais. É nessa hora que os céus estão abertos para escutar o teu louvor e a tua adoração. É nessa hora que Deus te coloca à prova, assim como Ele colocou Abraão. E você tem sido aprovado ou reprovado diante da prova? O que sai dos teus lábios tem sido um sacrifício de louvor? Ou tem sido palavras de indignação e de revolta? Deus, eu não concordo com aquilo que o Senhor determinou na minha vida. Eu não concordo. Deus, eu não acho que eu deveria estar passando por esse problema, por esse deserto, por essa dificuldade. Eu não acho, Deus, eu não concordo com aquilo que o Senhor escreveu quando eu era uma substância informe no ventre materno. Aquilo que o Senhor determinou para a minha vida, eu não concordo, eu não aceito isso. O que tem saído dos teus lábios? Escuta, abra os céus na tua vida, meu irmão. Sabe o que vai romper as cadeias? Sabe o que vai quebrar os grilhões? Aquilo que Paulo e Silas fizeram lá no cárcere. Eles louvavam e adoravam a Deus, mesmo diante do caos. Sacrifícios de louvor abram os céus. O sacrifício de louvor rompe cadeias. O sacrifício de louvor, ele mexe com o coração de Deus. É fácil você adorar quando tudo vai bem. É fácil adorar quando as coisas caminham. É fácil adorar quando a conta está no azul, quando você tem a segurança de um salário, quando a saúde vai bem. É fácil você adorar. Mas querido, Deus está te chamando hoje para oferecer um sacrifício de louvor, que mesmo diante da dificuldade, mesmo diante do problema, da tribulação, você ergue as mãos para os céus e você o adora, você o exalta, porque Deus não mudou, Deus é bom e Ele continua sendo bom. Eu não sei como você entrou nessa igreja hoje. Eu não sei quais são os teus problemas. Eu não sei. Você não pode impedir a tempestade de vir, mas você determina como você passa pela tempestade. E eu quero te convidar nessa noite a, mesmo diante da tempestade, erguer mãos santas e oferecer a Deus um sacrifício de louvor. Feche seus olhos. Vamos adorar. Essa luta me mata, o desespero me toma. Por mais pressão, por mais pressão que seja a situação, o controle nunca saiu da mão de Deus, nunca. Na palma de tuas mãos, eu tenho um Deus que não vai deixar essa luta me matar, o desespero me tomar. Por mais pressão que seja a situação, o controle ainda está na palma de tuas mãos. O choro dura uma noite, mas a alegria está chegando na tua vida. Eu creio, eu creio, eu creio. Eu creio. O choro dura uma noite, mas a alegria ela vem pela manhã. Eu creio, eu
uma noite que seja tão comprida que não amanheça no próximo dia. O dia vai raiar na tua vida, meu irmão, acredite. Não existe nenhuma tempestade que o sol não volte a brilhar. O sol vai voltar a brilhar na tua vida. Passe pela prova, mas passe dando glória a Deus, amém? Choro por uma noite, mas a alegria ela vem pela manhã. Eu creio, eu creio. Ainda que a figueira não floresça e não haja fruto na vide e o produto não veio a pintar, todavia me alegrarei, todavia me alegrarei, todavia me alegrarei. Ainda que a figueira não floresça e não haja fruto na vide e o produto não veio a pintar, todavia me alegrarei, todavia me alegrarei, todavia me alegrarei. Escute, escute. Estou sentindo algo de Deus aqui. Eu queria que você desse um passo de fé. Talvez, presta atenção, talvez você esteja vivendo os piores dias da tua vida. Talvez você esteja passando por um deserto que você não vê saída. Talvez você esteja vivendo dias difíceis e à medida que eu ia pregando, o Espírito Santo ia tocando no teu coração. Eu queria te convidar para vir aqui para frente, que nós vamos tocar no altar e nós vamos oferecer um sacrifício de louvor com essa próxima música. Só para aqueles que estão vivendo dias difíceis e que querem rasgar o coração, mesmo em meio à guerra. Eu queria te convidar para vir aqui para o altar, rapidinho, para a gente cantar a próxima música. Glória a Deus, glória a Deus, glória a Deus. Se o teu coração está rasgado aí, se você tem vivido dias de tempestades, dias de dor, de sofrimento, de insegurança, sabe, hoje é o teu dia de rasgar o teu peito e de adorar a Deus, apesar de, mesmo que os teus olhos não veem saída, sabe, é tempo de você adorar e oferecer a Deus um sacrifício. Peça perdão se você tem murmurado, peça perdão se você tem reclamado, mas é tempo de você adorar. Eu quero te convidar a adorar mesmo em meio à dor, mesmo em meio ao sofrimento, mesmo em meio à angústia. É um tempo de oferecer a Deus um sacrifício de louvor. Não deixa de vir não, meu irmão. Sabe, se o teu coração está batendo aí, se o Espírito Santo está falando, vai para o altar, vai oferecer um sacrifício de louvor, vai, não fica aí não. Vem rasgar o teu coração. Aumenta o volume do sax, por favor. Coloca a letra da música grande. Cheia alabas.
você sabe cantar essa música, cante. Fala para Deus: Deus, Tu és grande. O Senhor é a minha alegria, o Senhor é a alegria de toda a terra. Nós temos a vitória que nos ajuda contra o inimigo. Por isso nós nos prostramos diante dele, nos prostramos. Erga tua mão para o céu e declare: eterno sobre toda a terra e céu. Queremos o teu nome, queremos. Só Tu és Deus, Deus eterno, sobre toda a terra e céu. Queremos o Teu nome engrandecer e agradecer-te por Tua nossas vidas. Deus, nós confiamos no Teu infinito amor, Deus. Pois só Tu és o Deus eterno sobre toda a terra e céu. Olha para mim. Deixa eu contar um testemunho. Certa vez, o meu pai, ele achou que tinha acabado o combustível do carro e ele comprou álcool para pôr no carro, mas ele viu que não era combustível. E aí ele colocou aquela garrafa de álcool do lado da churrasqueira, para que eu pudesse, e eu fazia o churrasco, para que eu pudesse acender a churrasqueira, o churrasco, o carvão. Só que ele não me falou. E nós estávamos no evento dos jovens, eu estava fazendo o churrasco, e de repente aquele fogo estava muito alto, e eu vi aquela garrafa, que no meu entendimento estava cheia de água, e eu peguei para apagar o fogo. E eu peguei aquela garrafa e taquei no fogo, achando que era água, e era álcool. E aquele fogo veio no álcool e veio nas minhas mãos, porque a hora que eu peguei a garrafa, transbordou e encharcou as minhas mãos. E eu estava no meio dos jovens, com as mãos pegando fogo. E eu taquei a garrafa longe de um lugar que não tinha ninguém, e as minhas mãos continuaram pegando fogo. E eu bati, e o fogo veio para minha blusa, até que eu consegui apagar o fogo das minhas mãos. E eu sou dentista, e na próxima semana eu tinha que atender um monte de pacientes, e minha mão ficou em carne viva, e doía, saíram bolhas, e
E nesse cenário, Deus me deu uma música que foi a única música que eu compus até hoje, que se chama Gratidão. E essa música, ela fala o seguinte. Bom, eu queria cantar ela agora. Eu queria que você prestasse atenção na letra, e talvez ela expresse um pouquinho do sentimento que está no teu coração hoje. É agradecer a Deus por tudo, mas agradecer a Deus pelo nada. E falar para Deus: Deus, em todos os momentos da minha vida, em todo o tempo eu vou te louvar. Aconteça o que acontecer, doa o quanto doer, eu quero te louvar, independente da situação. Amém? Vamos adorar a Deus com essa canção. Tudo que tenho é teu, Senhor Jesus, pois dependo da tua graça pra viver. A minha vida reflete o teu agir, por isso ergo minhas mãos pra te adorar. Jesus, obrigado, meu Jesus, pelo dom da vida. Jesus, obrigado, meu Senhor, pelo tudo e pelo nada. Em todo tempo, Em todo em todo tempo, em todo te tempo. louvarei. Em todo tempo eu te louvarei. Tudo que tenho é teu, Senhor Jesus, pois dependo da tua graça pra viver. A minha vida reflete o teu agir, por isso ergo minhas mãos pra te adorar. Jesus, obrigado, meu Jesus, pelo dom da vida. Jesus, obrigado, meu Senhor, pelo tudo e pelo nada. Em todo tempo eu te louvarei. Em todo tempo eu te louvarei. Jesus, obrigado, meu Jesus, pelo dom da vida. Jesus, obrigado, meu Senhor, pelo tudo e pelo nada. Em todo tempo eu te louvarei. Em todo tempo eu te louvarei. Coloque em meus lábios. Coloque em meus lábios a perfeita gratidão, um louvor que mova o teu coração. Quero ser o motivo da tua alegria. Quero ser o motivo da tua alegria. Jesus, obrigado, meu Jesus, pelo dom da vida. Jesus, obrigado, meu Senhor, pelo tudo e pelo nada.
Glória a Deus. Glória a Deus. Glória a Deus. Que esse seja o teu estilo de vida, em nome de Jesus. Que a partir de hoje, em todo tempo, você possa estar louvando e adorando ao Senhor, apesar da circunstância. Posso ouvir um amém? Acende a luz, por favor. Pastores, venham à frente. Glória a Deus. Nós vamos participar da Santa Ceia. Pensa um tempo precioso, importante. Aleluia. Aleluia. Coloca para mim 1 Coríntios capítulo 11. Versículo 23. Porque eu recebi do Senhor o que também vos entreguei, que o Senhor Jesus, na noite em que foi traído, Ele tomou o pão e, tendo dado graças, o partiu e disse: isso é o meu corpo, que é dado por vós. Fazei isso em memória de mim. E por semelhante modo, depois de haver ceado, Ele tomou também o cálice, dizendo: este cálice é a nova aliança no meu sangue. Fazei isso todas as vezes que o beberdes, em memória de mim. Porque todas as vezes que comerdes esse pão e beberdes o cálice, anunciais a morte do Senhor, até que Ele venha. Amém? É uma instrução bíblica. Nós vamos participar da ceia do Senhor. Cadê o Charlin? Charlin, vem aqui fazendo um favor. Nós vamos fazer algo diferente. Vai lá naquele cantinho, Charlin. Todos os jovens, nós vamos fazer essa aliança juntos. O Charlin é o nosso presbítero, é líder dos jovens. E eu queria, diferente do costume, eu queria que você pegasse o seu pão, que você pegasse o seu cálice e que você se dirigisse para esse cantinho aqui, porque nós vamos fazer uma aliança entre todos os jovens dessa igreja, amém? Nós fazemos parte do mesmo corpo e nós vamos fazer esse ato profético com os jovens, amém? Você que vai participar da ceia, a Bíblia fala que examine-se, pois, o homem a si mesmo, então coma e beba, porque aquele que come e bebe sem discernir o corpo, come e bebe juízo para si. Nós entendemos que discernir o corpo significa você entender que você faz parte do corpo de Cristo. Não significa que você é pecador ou não, porque todos nós somos. Então talvez você tenha pecado hoje, mas se você se arrependeu, pediu perdão, e você sabe discernir o corpo, eu faço parte do corpo de Cristo, eu faço parte da igreja de Jesus Cristo, você pode participar conosco, amém? Então, se você veio preparado e quer participar conosco da ceia do Senhor, eu queria, por favor, que você ficasse em pé e você viesse pegar conosco os elementos. Mas antes nós vamos orar. Fique em pé no teu lugar, por favor. Mãe, pai, por favor, levantem o pão e o cálice. Estenda a tua mão para cá, queridos. Senhor Deus, nós santificamos, abençoamos o pão e o vinho que nós iremos comer agora. Que o teu Espírito Santo possa santificar, consagrar cada um desses elementos para a glória do teu nome, em nome de Jesus, amém. Amém? Por favor, pastores, distribuam. Você que vai participar, por favor, pegue o elemento. E os jovens, a partir do momento que vai pegando, já vai se dirigindo ali para a nossa esquerda. Aleluia. Vamos.
condenaram e açoitaram meu Jesus. Foi humilhado mesmo, sem ter pecado algum, crucificado e pendurado numa cruz, por meus pecados. O condenaram e açoitaram meu Jesus. Foi humilhado mesmo, sem ter pecado algum, crucificado e pendurado numa cruz, por meus pecados. Eu que merecia morrer, eu que merecia estar lá, eu que merecia sofrer, mas o Senhor quem foi em meu lugar. Eu que merecia morrer, eu que merecia estar lá, eu que merecia sofrer, mas o Senhor quem foi em meu lugar. Meu lugar. Aleluia. Aleluia. O condenaram e açoitaram meu Jesus. Foi humilhado mesmo, sem ter pecado algum, crucificado e pendurado numa cruz, por meus pecados. Eu que merecia morrer, eu que merecia estar lá, eu que merecia sofrer, mas o Senhor quem foi em meu lugar. Eu que merecia morrer, eu que merecia estar lá, eu que merecia sofrer. Alguém mais não pegou? Então vem. Pessoal, ajuda lá, ó. Tem mais gente que não recebeu ali, ó. Vem pra cá assim, ó. Era eu condenado, era eu. Aleluia. Era Todos pegaram? Mateusão, vai, pega aí o teu. Ele foi. Aleluia. Ele foi. Segura aí um pouquinho. Deixa eu falar algo para vocês, jovens. Olha para mim, jovens. A palavra de Deus fala o seguinte: jovens, eu vos escrevi porque sois fortes, e a palavra de Deus permanece em vós, e tendes vencido o maligno. Vocês são fortes. Vocês são fortes. Em nome de Jesus, vocês são fortes. Acredite nisso. E nós vamos fazer essa nova aliança hoje, em nome de Jesus. Amém? Ele foi julgado em meu lugar. Vamos ficar em pé, queridos? Fique em pé. Pegue o teu pão, pegue o teu cálice. O pão representa o corpo de Cristo. É um corpo que foi sofrido, que foi transpassado pelas nossas iniquidades. E o castigo que nos traz a paz é representado por esse pão, por esse corpo. Então, ergue esse pão para os céus. Pai amado, nós te louvamos, Deus, pelo sacrifício na cruz do Calvário, que o Senhor morreu no meu lugar. Era eu que deveria estar naquele madeiro, pendurado naquela cruz, mas o teu amor, o tanto que o Senhor me amou, fez com que o Senhor assumisse os meus pecados e os meus iniquidades, e hoje eu tenho vida, graças a esse sacrifício feito na cruz.
Então, em nome de Jesus, nós tomamos posse da vitória da cruz do Calvário e renovamos a nossa aliança contigo para todo sempre. Amém. Coma o teu pão em nome de Jesus. Ele foi julgado em meu lugar. Hoje eu tenho vida. Ele foi julgado em meu. Por semelhante modo, depois de haver ceado, ele tomou o cálice e disse: esse é meu sangue, derramado por vós. Tomai dele todos, até que eu venha. Ele vai voltar para nos buscar. E você tomando esse cálice de suco de uva, você está renovando a aliança com ele, até que ele volte. Amém? Renove a tua aliança com o sangue do Cordeiro Cristo Jesus. Beba o cálice. Escandaloso amor me aleluia! Hoje eu tenho vida. Escandaloso amor me encontrou. Hoje eu tenho vida. Pode o silêncio até gritar que Deus me abandonou. Eu vivo pela fé e tenho um Deus que... Sente-se, por favor. Vai para o teu lugar e senta. Vamos, que nós precisamos encerrar esse culto. Mas eu tenho algumas coisas extremamente importantes para falar, queridos. Então eu preciso muito da tua atenção. Jovens, pelo amor de Deus, bebedouro. Eu vou trancar essa água desse bebedouro aí. O povo que fica o dia inteiro sem tomar um copo d'água, chega aqui no culto, quer tomar 10. Vai, senta no teu lugar, por favor. E foca aqui para a gente terminar. Charlene tem um recado importante, hein? Gente, presta atenção no vídeo aqui de pouquíssimos segundos acerca daquilo que nós precisamos que vocês todos entendam. Ítalo, solta aí para nós, por favor. É chegado um novo tempo, uma nova história. Um tempo de transformação, de renovação e de avivamento. Um tempo de despertar para o que Deus tem preparado para cada um de nós. É tempo de se entregar por completo. É tempo de dizer: eis-me aqui. É tempo de sair da nossa zona de conforto e abraçar o propósito para o qual fomos criados. Prepare-se para ser transformado. Prepare-se para ser ativado. Tive 5. Gente, nós estamos pisando aqui em solo de avivamento. Nos anos 90, nós vivemos aqui um grande avivamento nesta igreja. E eu queria falar para os jovens que vocês se empolguem com essas coisas, porque nós entendemos que nosso Deus é um Deus geracional. Se estamos então pisando em um solo onde tivemos um avivamento tão poderoso, que ainda nos dias de hoje ele é real, mas é necessário que a gente dê continuidade à nossa geração jovem. E aos pais dessa igreja, aos nossos pastores que têm sempre nos apoiado, que vocês continuem em oração por nós. E esse vídeo aqui é acerca de uma conferência que nós teremos de implantação do Ative 5, que é um ministério com o objetivo de despertar os dons nessa geração, para que a gente possa dar continuidade. Nós estaremos indo para Monte Aprazível no dia 20 deste mês, 20/9.
o Ative já está em algumas regiões, está em São José do Rio Preto, está lá em Nova Mutum, e agora a terceira igreja de Monte Aprazível. Nosso objetivo é percorrer por todo o presbitério, para que a gente possa andar na mesma visão, alinhados com a profecia que Deus liberou sobre nós. O Ative começou como um culto de jovens, mas teve um homem de Deus que Deus levantou aqui, o irmão Marcos, falou assim: olha, vocês não vão fazer só um culto de jovens, vocês vão expandir. Eu falei: então vamos embora. Então, se é isso, nós vamos fazer e nós vamos viver essas promessas. Então, por favor, me procurem. É uma taxa muito baratinha, de R$55, para que você possa nos ajudar a estar nessa conferência lá em Monte Aprazível. Nós viveremos uma tarde lá incrível, uma noite incrível, para despertar e ativar, né, aqueles jovens lá, e vai ser uma bênção. Obrigado, Deus abençoe, e me procurem lá no fundo. Glória a Deus, glória a Deus. Deixa eu fazer uma pergunta. Quem pisou nessa igreja pela primeira vez, nunca tinha pisado nessa igreja? Levanta a mão assim, que eu quero só te conhecer. Lindão, olha lá, meu paciente, te amo, lindão. Quem mais? Sejam muito bem-vindos em nome de Jesus. A nossa equipe vai dar uma lembrancinha para vocês. Então continua com a mão erguida aí, só para o pessoal vai dar uma lembrancinha. E eu queria que você preenchesse isso aí. Olha lá, tem mais 2 lá no fundo, Pessoal, a equipe de consolidação, glória a Deus, sejam muito bem-vindos, viu? Que Deus abençoe, esperamos que vocês tenham gostado, sintam-se em casa em nome de Jesus. Escuta eu, é uma oportunidade diferenciada para quem não fez o encontro. Quem fez o encontro é? Sério, eu vou fazer uma pergunta, eu quero que vocês levam com muita seriedade. Esses que já fizeram o encontro, se vocês acham que o encontro foi relevante e decisivo na tua vida espiritual, eu queria que você ficasse em pé, por gentileza. Dá uma olhada na pergunta. E nós estamos numa igreja. Num povo cristão que não mente, que tem declarado que o encontro foi decisivo e foi relevante na vida de cada um deles. Pode sentar, por favor. Agora, nós temos um bônus. Esse encontro que nós vamos ter, que vai ser 3, 4 e 5 de outubro, presta atenção, o pastor Lucas e a pastora Luciana vão vir lá de Nova Mutum até Barretos, só para ministrar o encontro para a gente. Posso ouvir um glória a Deus? Cara, eles carregam algo diferente. Então, se você não fez o encontro, você precisa fazer a sua inscrição. Tem aí, custa R$150. Se você não puder pagar, você divide em 3, divide em 10. Mas você não pode deixar de fazer esse encontro, porque ele realmente é decisivo na vida de todos nós. Amém? Outra coisa, por favor, passa o vídeo aí da igreja de Nova Mutum. É um vídeo de 40 segundos. Dá uma olhada. Olha essa galera que está aí na frente. Olha o tanto de gente. Queridos, uau, toda vez eu fico com o coração muito grato, porque é uma equipe que de madrugada, de noite, é empresário, é autônomo, é patrão, é empregado, é liberal, é todo tipo de gente, lavando banheiro, varrendo o chão, lavando prato, arrumando mesa, servindo. Deixa eu te falar uma coisa, talvez você nunca teve a oportunidade de servir no encontro. E você fala assim, não, eu não tenho condição de servir no encontro, eu não sei fazer nada. Eu tenho certeza que você sabe varrer um chão, eu tenho certeza que você sabe lavar um prato, lavar um banheiro. Ali, no encontro lá de Nova Mutum, tinha 50 pessoas fazendo o encontro, tinha mais de 70 servindo. O que eles faziam? Arrumava cadeira, lavava banheiro, ajudava a limpar a louça, cascar batata, e ali tinha médico, tinha empresário, dentista, advogado, varrendo o chão,
lavando louça com muita alegria, com muito prazer. Por que eu estou falando isso? Porque às vezes você nunca teve a oportunidade de servir alguém para ter um encontro com Deus. Então, se você tem esse desejo, se você quer servir no encontro, nós vamos abrir para a igreja inteira. Quem quiser servir no encontro, nós vamos paga metade da taxa de inscrição. Por quê? Porque vai comer, nós precisamos comprar comida. E você sabe fazer conta. São 5 refeições. O valor é R$150 para 5 refeições. Não paga os custos, né? Fora as outras despesas. Quem vai servir vai pagar R$60. Não paga nem a refeição. Então você que vai servir, Cristiane, por favor, a moça mais linda desse planeta, fique em pé. Minha esposa, dê o nome para ela caso você queira servir. Não sei fazer nada, não tem problema, nós te arrumamos alguma coisa para você fazer. Se você quiser, e tem um outro porém. Quem for servir, presta atenção, você vai vir para servir, mas vai ficar todos os dias. Eu quero servir só na sexta-feira. Não serve, não precisa vir. Eu quero servir só no domingo. Não serve, não precisa vir. Eu quero pessoas que estejam realmente engajadas no propósito de fazer as outras pessoas ter um encontro com Deus, assim como nós tivemos. Quem entendeu, diga amém. Então, se você queira servir nesse encontro 3, 4 e 5, dê o teu nome para Cristiane. Vem, Cris. Só pode servir no encontro aqueles que já passaram pelo encontro. Beleza? Outra coisa. A Cris vai falar a respeito do bazar, né? Que nós vamos ter para a África. Bom, fala aí. Então, antes do bazar, volta o vídeo, por favor, Bruno, o outro. O som. Bom, para mim, a diferença que o encontro fez na minha vida foi realmente a minha libertação. Eu fiz 2 encontros, na verdade, mas para mim foi no processo onde eu era usuário de droga para quem eu sou hoje, né? Então, o último encontro que eu fiz foi totalmente a minha libertação das drogas. Foi tremendo, foi sobrenatural. Então, para você que não fez, tem que fazer, porque realmente você tem um encontro com Deus. Faz toda a diferença no teu processo de libertação, no teu processo de cura, naquilo que às vezes você tem buscado, em alguma dificuldade, mas para mim foi essa diferença, né? Foi a minha libertação de fato, de verdade. Bom, quem era o Nicolas antes do encontro? Era um usuário de droga, sem perspectiva nenhuma de vida, era taxado como um nóia, na verdade. Então realmente eu não tinha nada a oferecer, essa que é a realidade, né? Aos olhos humanos. E o Nicolas, depois do encontro, foi pai, marido, homem de Deus, aprendi a ter caráter, né, cristão, aprendi a, de fato, tornar parecido com Jesus, né? A gente aprende todos os dias, eu venho aprendendo e buscando todos os dias. Então é uma diferença absurda entre o Nicolas antes do encontro e o Nicolas pós-encontro. Se você não fez o encontro, por favor, faça a sua inscrição. É tremendo, vai ser sobrenatural. Depois você vai nos agradecer, vai agradecer as pessoas que estarão ali servindo, os ministros. Então, por favor, faça o encontro. Glória a Deus. Eu acho que todo mundo aqui conhece o Nicolas e a Aline e sabe o tanto que eles são coluna, são líderes dos cooperadores e diáconos aqui da igreja. Ele fez 2, mas precisa fazer mais uns 2 ainda. E o tanto que Jesus transformou a vida deles. Então, se você ainda não estava convencido, espero que esse vídeo tenha te convencido a você fazer um encontro. É só você escanear esse QR Code, você vai ser direcionado para um grupo de WhatsApp e depois nós passaremos o restante das informações. Nós teremos dia 11, 12 e 13, semana que vem, o nosso bazar solidário, bazar missionário, aliás, né? Aqui a gente tem os horários, quinta da 1h30 às 18h, sexta das 9h às 19h, sábado das 9h às 16h. Vai funcionar aqui na esquina onde era a antiga Dona Baunilha. Se você tiver doações
para contribuir com o bazar, roupas, calçados, eletrodomésticos. A gente já ganhou até uma bicicleta, tá? Coisas de casa, utensílios. Traga até terça-feira, nós estaremos recebendo as doações. Por favor, gente, coisas em bom estado, usáveis, que possam servir para outras pessoas. Toda a renda do bazar será destinada para o projeto Missão África, que nós estaremos indo no dia 18, tá? Então, participe, você estará ajudando a África. Só complementar um negócio. Tem muita coisa boa lá no bazar, viu? Por exemplo, só a Companhia do Esporte deu uns 80 par de calçado novos. E vai ser vendido por menos da metade do preço. Então, você que gosta de economizar um pouquinho, também vem aí. Chama os amigos, hein? Tem bastante coisa. Dia 11 e 12 de outubro, nós temos o Acampa Dentro das Crianças. Então, a Karen depois vai passar mais informações para os pais, mas já divulgando que nós teremos, tá? Dia 18/10, nós teremos uma conferência de mulheres. A Naira Alencar, não sei se vocês conhecem, já ouviram falar, joga aí no Instagram depois, Naira Alencar, uma conferencista super famosa internacional, estará aqui mestrando com a gente. Então, não perca aí as inscrições, tá? 18/10. 25/10, nós teremos a conferência Ative, aqui na igreja. Quem participou no passado sabe que foi uma bênção. Se você é jovem até 100 anos, venha, porque vai ser uma bênção novamente. Nós temos a nossa cantina agora no final do culto, está tendo espetinhos ali, toda a renda da cantina está sendo destinada também para o projeto da África, tá? Então, refrigerante, suco, espeto, tudo que você comprar lá estará sendo destinado para a África. Cadê o Ezequiel? Foi embora? Ai, perdão, dia 19 tem culto de homens, 20 horas. 20 horas aqui na igreja, dia 19, sexta-feira, daqui 2 semanas, tá bom? Tião Galo, Leandro Sarti vai estar pregando. Quem esteve aqui na quinta-feira viu a bênção que foi o culto que ele pregou. Então, homens, não percam. É aquele que o diabo fala, não compensa, não compensa. Glória a Deus. Fique em pé, vamos encerrar nosso culto. Quem foi abençoado, dá um glória aí. Que bênção, glória a Deus. É injeção de ânimo para você enfrentar essa semana aí, ó, cheia de desafios, mas nós vamos passar por cada um deles, dando glória a Deus, amém? Estenda a tua mão, eu quero orar por você. Pai amado, em nome de Jesus, nós queremos te louvar por esse culto, por essa santa ceia, esse renovo de aliança. Obrigado, Pai, pela vida de cada pessoa que adentrou essa igreja. E em nome de Jesus, que a tua bênção alcance cada um de nós, Pai. Em nome de Jesus, em nome de Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo, que a tua graça, que o teu poder, que a consolação do Espírito Santo esteja sobre cada um de nós, hoje e para todo sempre, em nome de Jesus. Amém. Amém. Abençoado em nome de Jesus, tenha uma semana abençoada em nome de Jesus, que o Espírito Santo possa